Cara, parece brincadeira. Foi só chegar o Open-Ear de outra marca que a QCY mandou aqui o novo Crossky. Nesse caso aqui, o modelo C30S. Nessas duas cores, no branco e no vermelho. Pra você que não tá acostumado, cara, esse tipo de fone aqui não tem qualquer vedação. E a primeira coisa que você se pergunta, pô, pra que vai servir? Assim, o público-alvo principal é pra quem faz esporte e não pode se isolar por uma questão de segurança. Pra quem curte andar de bicicleta e não quer se isolar dos barulhos de trânsito, perfeito. Eu tenho uma amiga minha que usa esse tipo de fone aqui, inclusive o Crossky da primeira versão, porque como ela tá numa casa com um bebê, ela não pode ficar sem dar atenção pro garoto, né? Tem que estar ouvindo o tempo todo o que tá acontecendo, quer se distrair ao mesmo tempo, ela também usa o Open-Ear. Então assim, um público principal até tem, mas nada impede você de usar o Open-Ear aí no seu dia a dia. No caso do C30S, uma coisa interessante é o acesso ao codec LDAC, para você ter áudio aí em alta resolução. Honestamente, eu não vejo como isso daqui pode ficar bem integrado, tá? E já pode tirar o seu cavalinho da chuva de qualquer maneira se você usar iPhone, já que ele não é compatível. Provavelmente você vai acabar caindo no AAC, que é um outro codec que é muito comum em fones de ouvido e que tá ali presente no iPhone também, além do USB-C, que aí já tem um pouco menos de qualidade. Nesse caso aqui você vai ter os três, mas o LDAC vai ficar reservado para o pessoal do Android. Além disso, vocês vão contar com drivers de 10.8mm Dual Magnet, que segundo a QCY vai entregar um som mais encorpado e um grave mais presente. Em fone Open-Ear, quero ver. Eu não sei se foi algum erro da QCY aqui na hora de escrever as configurações do aparelho, mas eles colocaram que esses fones aqui vão estar equipados com Bluetooth 6.0. É a primeira vez que eu vejo isso. Ainda não vi em lugar nenhum, nem caixa de som, outro dispositivo, nada. Além de contar com uma proteção à prova d'água IPX5 e também com uma autonomia total de 40 horas com você usando aqui o estojo para carregar os fones. A gente pode aguardar aqui também fones bem leves, tá? São 5 gramas por unidade. Não deve incomodar em quase nada, mas pode ser um pouco perigoso, né? Porque você quase não sente que ele tá na sua orelha também. Primeira coisa que a gente vê aqui na caixa é um explicativo sobre o modo de uso. Nessa parte aqui, numa língua que quase ninguém fala, né? Mas aqui já fica um pouco mais claro. Eles indicam aonde está a saída do som, aonde fica o painel touch. Eles também falam sobre o modo de inserção aqui na sua orelha. Você tem que entrar por cima e ajustar aqui na parte de baixo. Eles garantem também que fazendo isso daqui você vai ter uma redução de até 99,5% de vazamento de som. Legal. Open-Ear, hein? Open-Ear. Tá aqui o nosso C30 versão S. Cara, caixinha bem discreta, bem pequenininha, parece um sabonete Dove. Realmente não tem como dizer que não é portátil. A única entrada que a gente tem aqui é o USB-C na parte de trás, na parte da frente o logo da QCY bem discreto, uma luz de status bem aqui nessa parte, ó, e na parte de dentro já temos aqui os nossos fones de ouvido. Eu falei ainda agora que era branco, tá? Mas nesse caso aqui eles mandaram na cor cinza, pelo que eu pude perceber. Realmente não tem nada de branco aqui, fica bem mais pro cinza mesmo. Mais uma vez um indicativo de onde que fica o painel touch, que é na parte maior pelo visto, então é isso daqui que tem que ficar acessível, né? Pra você conseguir usar os controles do fone. E essa parte aqui vai na sua orelha. Conteúdo da caixa. Bom, aqui na parte de trás só um manualzinho rápido aí de instruções e uma caixa, acredito eu, só com cabo carregador, né? Porque não faz nem sentido ter outra coisa. E tá aqui. Mais um cabo discreto USB-A para USB tipo C. Bem pequenininho mesmo, tá? Daquele estilo não vai fazer falta. Brincadeira, cara. Não tem uma marca que bota um cabo decente pra você carregar o negócio. Vamos lá agora pro nosso modelinho em vermelho. Cara, caixa bem bonita, hein? Lembra bastante aqueles produtos que a Apple acho que até tirou de linha. Os Products Red English. Um acabamento aqui, cara, sensacional. Que isso, malandro? Sério, cara, dá uma olhada nisso aqui. Saca só o estilo da criança. Meteram uma faixa dourada no meio aqui, ó. O logo chegou a ficar brilhante, parceiro. Que isso? E aqui nos fonezinhos eles colocam um lado brilhante, que é justamente o lado do painel e o lado aqui que vai dentro da sua orelha. Enquanto que na parte externa, olha, ficou tudo fosco aqui. Bem legal, cara. Se duvidar, vou até testar o vermelho ao invés do cinza. Papai vai ficar estiloso. Só um comentário rápido aqui, tá? Que esses fones, eles vão contar com 2 microfones, sendo um de cada lado. O objetivo é deixar aí as suas chamadas mais claras, né? Mais nítidas. Vai contar com uma redução ali adaptativa de ruído. Então, mesmo com vento e com barulho ao redor, você vai ter, né? O fone entrega pra você um som mais nítido durante as suas chamadas. Vamos lá ver se já aparece aqui no menu Bluetooth. Pelo visto, tem que tirar aqui da caixinha. Vamos lá. Beleza? Foi, patrão. Vamos lá ver se fica igual um piercing agora. Comecei bem botando do lado errado. Agora vai. Fé nas crianças. Ah, o boné fica por cima da orelha. Que idiota. Opa. Foi? Vamos lá. É. Interessante. Ele vai realmente quase lá dentro da orelha. Não sei se está bom. Espero que sim. Tá difícil aqui de olhar
me atacando. Deixa eu olhar no espelho. É, válido, tá? Tá lá dentro, lá ele. Vamos lá pro outro agora. Tem que complicar uma coisa de cada vez. Foi, que isso, patrão? O pai tá estiloso demais. Ó, ainda combinou com um bonezinho da alegria. Se liga no estilo da criança. Eu tô demais mesmo. Inimigo do estilo. E já vou começar aqui de graça, julgando o grave, que é sempre o mais importante. Vamos lá. Ele começou a tocar aqui, lá em 80%, já posso dizer que o volume, infelizmente, não é tão alto, tá? Vou deixar no máximo. Não mentiram com relação ao grave. Realmente fica bem presente, cara. Vou tentar ajeitar aqui um pouquinho. Assim, fazendo um ajuste aqui, pouco ajuste, o som já fica outra parada. Eu não sei se é pelo tamanho da minha orelha, tá ligado? Mas dá a impressão de que ele tá um pouco mais distante. E aí o som realmente dá, ele perde ali, né? Alguma coisa no meio ali, sabe? Médio agudo, fica um pouco esquisito. O grave até tem, o que é impressionante, mas treme um pouquinho assim na ponta. Não é nada, tipo assim, tá me incomodando, não dá pra usar, mas você sente tremer, tá ligado? É mais um daqueles fones, eu não vou nem falar que se iguala ao Meta, né? O óculos da Meta, que eu comparei, inclusive, no último fone da Tronsmart que eu fiz review aqui pra vocês. Eu vou dizer, cara, vou correr o risco de dizer que ele fica até mais alto do que o fone da Meta. Mas, mais uma vez, né? Vai depender muito do tamanho da sua orelha. Pra você que tem uma orelhinha mais discreta do que essa daqui, cara, acho que vai ficar perfeito, porque aí, né, os falantes, nem sei se no fone fala falante, mas enfim, a parte por onde sai o som, ela vai realmente ficar mais próximo do seu canal auditivo. E aí você vai, pela lógica, ganhar ali em volume e um pouco também em qualidade. Antes de entrar em detalhe aqui, deixa eu colocar mais uma música. Não vou nem focar tanto em grave, não. Vou pegar alguma coisa com médio aqui. Interessante, cara, o que a gente tem aqui. Eu coloquei uma música aqui que muita gente conhece, tá? Break Stuff, do Limp Bizkit. E assim, você sente o fone tremer mais uma vez, tá? Não é um grande cômodo, mas você sente ele tremendo ali, então ele tá se esforçando pra te entregar um subgrave legal, um grave legal, mas, diferente da outra música que eu ouvi, aqui eu consegui, tipo assim, pegar mais médio e muito menos agudo. Isso aí sim já deixa a assinatura bem diferente do que a gente tem, tanto no Meta como no fone da Tronsmart que eu falei aqui pra vocês. Pelo fato desses dois dispositivos não conseguirem entregar tanto grave no último volume, você acaba, né, por consequência, percebendo mais ali de médio agudo, mas são fones ali que são mais abertos, vão estar mais distantes do seu canal auditivo, então dá pra validar o que a QCY fala pra gente sobre entregar aqui uma redução de 99,5% nível de precisão, cara, de relógio suíço. Mas tá aí, 99,5% a menos de vazamento. Dá pra validar. Então, pra resumir a situação aqui, grave tem, tá? Não dá pra esperar subgrave, mas grave tem e rola um esforço bacana do fone pra te entregar. Médio, bem presente. Apesar de eu não ter notado na primeira música que eu ouvi aqui, deu pra pegar bem. Quando a gente coloca um rock, você provavelmente vai ter a mesma sensação com o pop, né? Que entrega também um pouco mais de médio. Se bem que muitas músicas pop hoje têm apelado também pra um pouco mais de grave, chama um pouco mais a atenção. Mas enfim, em músicas pop você também vai conseguir perceber esse médio e, em consequência, desses dois esforços aí da QCY, do C30S, de entregar frequências mais graves, que é o que o pessoal realmente acaba procurando quando vem pra QCY, a gente vai ter menos entrega de agudo, que pra mim tá de boa. Não sou o cara do agudo, já cansei de falar isso aqui pra vocês. Comigo causa uma fadiga grande auditiva. Então tá aí um fone mais do que validado se você, principalmente, né, estiver procurando uma parada específica pra você não ficar 100% isolado. E ó, melhor parada pra tu, tá? Direto no Brasil, cadê o precinho? Ó, R$145,54. Sem imposto, sem nada dessa palhaçada toda aí. Então pra você que tá no público-alvo da QCY, nesse sentido, não tem nem por que não comprar. E olha que eu nem cheguei a falar aqui a autonomia individual, mas são 6 horas por carga, fora carga rápida. 10 minutos, 1 hora de som. Só alegria. Realmente vou deixar em aberto essa questão do Bluetooth 6.0, hein? Fiquei um pouco assustado com isso, mas tamo aí. E outra coisa que eu nem tinha visto aqui, ó, espacialidade, som em 360. Que isso, o maluco tá doido demais. Enfim, o mais importante, que é o som e a utilidade para quem tá procurando esse tipo de fone open-ear, o C30S vai conseguir entregar. Se você curtiu esse vídeo aqui, se ele te ajudou na sua decisão de compra, a boa notícia é que o link tá aqui, ó, logo na descrição, ou você vai direto pro anúncio, ou faça uma pesquisa maior para você ter acesso a anúncios ali um pouco diferenciados, né? Então, para você que tá no Brasil e clicar aqui no link, você já vai direto pros produtos que são enviados normalmente do Brasil. Procura sempre o banner do Brasil na imagem e no título, é claro, C30S marcado, pra você não cair de repente num modelo aí diferente. Para quem tá procurando cupom de desconto, promoção, grupitos do Telegram ou do WhatsApp, onde você preferir, tá? Os primeiros links bem aqui embaixo. Inclusive, o primeiro link do WhatsApp já lotou, então já corre
corre pro segundo para tu não ter que parar no terceiro. Por quê? Porque sim, se você puder ter exclusividade, chegue nos primeiros grupos. Já perdeu o primeiro, não perca o segundo. Vai lá. Like nesse vídeo, comentário se você quiser dar uma força no engajamento. Pode hypar também esse conteúdo. Junto do like aí agora você tem essa opção, você ajuda demais o papai a divulgar aqui o trabalho competente, profissional, experiente, altamente capacitado, né? Tudo tirado do meu rabo, como sempre. Pelo menos, né? Você ajuda. A experiência de usuário é isso aí, cara. Se inscreve no canal se não quiser perder nenhum outro conteúdo por aqui. No mais, fica aqui o meu grande abraço. Valeu, até a próxima e tchau!